vez o Senhor. Ele é digno de receber toda a honra, todo louvor, toda adoração. Amém? Queridos, Deus está aqui. Eu estou feliz com Jesus, porque Ele tem me abençoado grandemente. E eu tenho certeza que é vocês também, né? E hoje nós vamos falar um assunto que é muito importante para nós, que é para a nossa edificação, para nós termos uma visão melhor da vontade de Deus. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Atos, capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler a partir do verso 5, que diz assim: E tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia, em Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona, e costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali, para ver se podiam chegar a Fênice, que é um ponto de Creta que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando a Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euraquilão. E sendo o navio arrebatado, não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo que nos deixamos ir à toa, e correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, temendo de darem a costa na Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas. E caindo sobre nós uma não pequena tempestade,
fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé, no meio deles disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Amém? Feche os teus olhos. Nosso Deus, nosso Pai, aqui está, Senhor, a tua igreja, os teus filhos. Aqui está o texto que acabei de ler, que colocastes no meu coração para trazer ao teu povo nessa noite. Peço a ti, Senhor, abra o nosso coração ao entendimento da tua palavra e que possamos ser humildes, suficiente para aceitarmos aquilo que o Senhor preparou para nós. Quanto a mim, eu lhe peço, unja meus lábios, Senhor, para que eu propague dignamente as palavras do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, aplaudindo o Senhor mais uma vez. Ele é digno. Graças a Deus. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, esse texto que eu acabei de ler é tremendo. Fala sobre as tempestades que o navio, enfim, de Paulo sofreu. Quase naufragaram todo mundo. Foi terrível. Tempestade forte, noites escuras, sem estrelas, sem nada. O navio perdeu totalmente o controle. Não tinha mais direção, ele ficou jogado no mar. Ia para onde o mar levasse, não tinha mais controle. Estava terrível a situação deles. Houve um momento que não teve jeito, teve que jogar todas as coisas do barco, aliviar o barco do peso que estava, abaixar as velas, escuro, tremendo, ninguém enxergava nada. Imagine o pavor que aquelas pessoas tiveram nessa viagem que fizeram. E ali estava Paulo. Paulo estava indo para Roma, porque ele tinha que se apresentar ao governador lá em Roma e ser julgado por ele. E Paulo sabia que ele ia para Roma e seria a última vez, porque depois ele seria morto lá e encerraria o seu ministério aqui na terra. Que situação! Mas ele foi. Mas eu acho interessante que Paulo, ele era um cristão que tinha bom senso. E é coisa que falta muito hoje, nos crentes de hoje, é a questão do bom senso. Paulo era um crente equilibrado. Paulo era um homem que, embora crente, cristão, ele não fazia o gênero do crente doido, do crente agitado, do crente que é cheio de gritos, cheio de fantasia, as coisas, e ele não era assim, ele era equilibrado. Ele levava a sério as coisas de Deus e agia sempre com seriedade, sempre com bom senso em tudo. Porque hoje nós estamos vivendo dias que a igreja atravessa uns momentos críticos. Às vezes eu vejo pela internet em casa os cultos em todas as igrejas que tem por aí, e eu fico abismado de ver tanta coisa que não é possível estar acontecendo na igreja de Deus. Muito pulo, muita agitação, muita vendas de coisas na igreja que não tem nada a ver. Venda de água consagrada, o sabonete consagrado, a toalha consagrada, e uma infinidade de coisas absurdas, que só mesmo quem não tem bom senso faz isso. Eu fico bobo de ver essas coisas. Foi vendo essas coisas que Deus me deu essa mensagem para trazer essa noite.
Hoje nós vemos pessoas, determinados evangélicos, que nós não conseguimos identificar se ele é cheio do Espírito Santo ou se ele é um doido, se ele é um neurótico, que faz coisas absurdas, que a gente sabe que não tem nada a ver com a Bíblia. Muito barulho, muito cheios de fé, de poder, que não apresenta nada disso na prática, mas só na boca, é só no grito, é só no fervor emocional. Mas Paulo não era assim, porque Paulo era um homem que vivia a realidade das coisas, e ele encarava as coisas como eram, e não fantasiava as coisas. Paulo era um cristão autêntico, ele não falseava a realidade das coisas. E esse texto que nós acabamos de ler nessa noite, de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, Paulo adverte o povo sobre essa questão de seguir a viagem em frente, porque já estava vindo o temporal forte, o céu já estava começando a escurecer. E Paulo chamou a atenção do povo dizendo: irmãos, não vamos sair daqui, vamos aguardar mais um tempo, não vamos sair porque o vento vai nos pegar, está ficando feia a situação, olha como é que está o tempo, não é bom sairmos agora a navegar. Se nós formos, a gente vai acabar se arrebentando em alto mar, vamos acabar perdendo o controle. Gente, é melhor a gente aguardar aqui, vamos esperar mais um dia, deixa melhorar o tempo, pois nós vamos. Paulo falou essas palavras, mas infelizmente o povo do barco não concordou com ele. Que não vamos? Vamos sim. Vamos em frente, nós não podemos perder tempo. O povo insistiu que queria ir. Foram. E acabaram se dando mal, porque aconteceu tudo de ruim naquela viagem. E Paulo tinha alertado eles, para que não fossem. Meu Deus do céu. Mas, amados, o que você acha que faria se Paulo não fosse um homem de bom senso, mas fosse um desses crentes emocionais, doidos, cheio de loucuras da fé? O que você acha que ele faria se ele fosse um crente assim? Eu acho que ele diria: aqui, gente, nós vamos sim, nós vamos, nós não temos o que temer, afinal de contas somos filhos de Deus, somos filhos do rei. Se está determinado que temos que ir para a Itália, Paulo tem que chegar lá. Deus tinha dito a ele que ele teria que ir para a Itália, que ele teria que chegar em Roma, que lá ele teria que ser usado ainda para a obra de Deus lá, que ele seria julgado lá, e até Deus sabia e tinha avisado que ele seria morto lá. Por que nós não vamos? O que vai nos impedir? Vento? Chuva? Temporal? Nós vamos em nome de Jesus. Ah, beleza, né? Esses crentes cheios de fé, assim, é uma maravilha quando fala assim, todo mundo dá glória, todo mundo, é isso mesmo. O diabo não tem poder sobre os filhos de Deus e tal, e está amarrado em nome de Jesus, toda obra maligna. Nós vamos pela fé. E eu já digo desde já para vocês que o vento, a tempestade, está amarrado em nome de Jesus. Maravilha. Imagina o povo como não vibrou naquela hora, né? Se fosse esse povo todo evangélico, tudo crente, como os de hoje. As ondas não vão ter que se levantar coisa nenhuma na nossa viagem, mas vão ter que ficar calminhas lá. Porque afinal de contas, quem está navegando aqui não é qualquer um, não. Aqui é os filhos do rei. Aqui são os homens de Deus. Trate de acalmar
Estão lembrados que Jesus fez quando chegou no barco dos discípulos que estavam no meio da tempestade? Jesus olhou para o mar e falou: cala-te, vento, acalma-te, tempestade. E na hora acalmou tudo e eles navegaram tranquilamente até o outro lado. Por quê? Porque ali estavam os discípulos, os filhos de Deus. Gente, nós somos de Deus, não temais. Se Deus falou que era para ir para Roma, nós vamos. E não vai haver vento nenhum, nem nada que venha do inferno que vai nos impedir. Deus é conosco. Muito bem, maravilhoso. Que fé, que ousadia. Que coisa de doido. Não tenham medo, vamos. E quer saber de uma coisa? Eu vou lá na ponta do navio, lá na proa. Vou ficar de pé lá durante a viagem e vou estender as mãos para o mar e repreender o inimigo. Eu quero ver se ele vai fazer alguma coisa. Aleluia, todo mundo, glória a Deus. Que poder, que força, que ousadia, que homem de Deus. Eu vou lá na frente. Não vou ficar aqui chorando, não vou ficar aqui murmurando, não, eu vou lá e vou lutar. Quero ver se não vamos chegar lá em Roma. Que fé invejável, né? O pior é que, amados, que quando acontece esse tipo de coisa, a maior parte dos crentes ficam tudo doido também. Ficam tudo levado pela doidice daquele que está fazendo isso. E todos começam a acreditar naquilo. E vão com tudo. Nós vamos sim, eu não vou ficar não, eu vou também. Eu quero ver essa vitória em nome de Jesus. Eu quero passar por essa experiência também. Vamos lá! E esses tipos de crente, olha para nós que somos mais quietos, mais sossegados, mais tranquilos. Eles dizem que nós não temos fé. Esse povo aí não tem fé. Esse povo aí não tem unção. Esse povo aí é muito gelado. O poder de Deus não está sobre eles. Nos encaram dessa maneira, só porque não somos doidos que nem eles nos encaram dessa maneira. Que somos frias, que somos gelados, que não temos fé, que somos muito parados. Olha como a coisa contagia, né? Você pode ver que igrejas que agem desse tipo de coisas assim, são todos, não é um ou dois, não, são todos, porque a coisa pega, contamina e todo mundo fica igual. Todo mundo, aleluia, aleluia, nem sabe o que está falando lá, mas está aleluia, aleluia, porque tem que estar aleluia. Tem que manifestar que é fervoroso, porque vai que eu fique meio quieto, vão achar que eu estou em pecado, que eu estou meio fria. Não, deixa eu falar, eu tenho que gritar lá. Eu tenho que demonstrar que eu sou fervoroso, eu tenho que demonstrar que eu tenho fé. Sou filho do rei. Sou filho do rei. Que coisa, não? Quem tem bom senso não tem fé. É desse jeito. Agora quem tem aquela fé doida, maluca, esses são os bons. Esses são os... E analisando dessa forma, dá a impressão que Paulo então não tinha fé. Paulo não tinha fé nenhuma, porque Paulo foi o primeiro a falar: gente, é melhor a gente não ir. É melhor a gente não ir, porque olha como é que está o tempo. Se nós for, a gente vai se arrebentar no meio do mar aí. Não vai dar certo, não. Imagina aqueles crentes então devem ter olhado para ele. Que isso, rapaz? Ô Paulo, tu não tem fé, não? Você não é um homem de fé, não? Você não crê em Deus? Se Deus falou que chegaríamos lá, como é que você não quer ir? Está dizendo que não vai dar certo? O que é isso, rapaz? Se isso fosse real, eu estou falando que é apenas uma figuração, esses crentes desse navio não deixariam nem Paulo viajar no navio, pode cair fora, sai fora. Vamos só nós, mas você não vai não. Nós não queremos ninguém no nosso meio que não tenha fé. Nós somos um povo santo, nós somos um povo de fé, nós somos ousados, sabemos que somos filhos do rei, estamos debaixo da potente mão do Senhor.
e você está aí gelado desse jeito, é melhor você ficar, para não contaminar a nós que somos fervorosos crentes. Fica aí, melhor você ficar. Você não tem fé mesmo? Talvez encarasse dessa maneira com Paulo. Porque hoje há muito dessa coisa de poder, cheio de poder, e eu vou, e é ousadia, mas é tudo só na boca, porque na hora H, pula tudo fora, volta tudo atrás, a gente sabe disso, Muitos até se decepcionam que vê que não deu certo, até abandona Jesus, abandona a igreja, abandona tudo. Era tão cheio de fé e de repente fica tão cheio de vazio, não consegue mais nada. Queridos, o que é isso, Paulo? Você não tem fé não? Você não confia não? O que é isso? Como é que você pode ser assim, Paulo? Sabendo que você é filho do rei também, que todos nós somos. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, Paulo. Como é que você se comporta como derrotado? Como é que você se comporta dessa maneira covarde? A Bíblia diz que somos mais do que vencedores. Vamos em frente, rapaz. Que isso? Vai ter medo de vento? Vai ter medo de tempestade? Fica supondo essas coisas. Para com isso, Paulo. O vento não tem mais nem menos do que nos aguentar a nossa fé. Tem que aguentar o poder da nossa palavra que sai de nossa boca, porque na medida que eu falar, cala-te, eles vão calar. Na medida que eu falar para o vento cessar, vai cessar. As águas vão ficar tranquilas, as ondas vão se abaixar. Que é isso? Você não crê não, Paulo? Somos filhos de Deus, rapaz. Temos o poder nas nossas mãos. Maior aquele que está do nosso lado, Paulo. Coitado de Paulo. Mas Paulo falou que não, é melhor nós ficarmos, porque vai dar problema. Vai dar problema, escuta o que eu estou falando. Nós vamos nos arrebentar lá no mar, lá no meio do mar, sem ter saída. Fé louca, fé absurda. Tem uma historinha que fala sobre o pastor e a garrafa. Alguém já viu falar dessa historinha? O pastor e a garrafa. Esses pastor meio doido, sabe? Mercenário, que adora arrancar dinheiro da igreja a todo custo, se possível pegar até as moedinhas que o irmão usa para pagar o ônibus, ele pega. E um determinado pastor pegou uma garrafa no púlpito e falou para o pessoal: quem crê em Deus aqui, diga amém. Todo mundo amém. Quem é capaz de qualquer coisa por amor a Deus, diga amém, amém. Ah, é? Vamos ver então. Pegou uma garrafa, quebrou no púlpito e falou assim: quem crê em Deus, vem aqui à frente agora que eu quero terminar de quebrar essa garrafa na sua cabeça. Que loucura, né? E falou: estou falando sério, quem tem fé suficiente para vir aqui que eu quero quebrar essa garrafa na cabeça? Ou ficou meio... Não é que foram algumas pessoas na frente para o homem quebrar a garrafa na cabeça? Olha, ao ponto chega a pessoa de ser envolvida nessa questão. Isso é só uma brincadeirinha, um ditado, uma figuração. É como aqueles que dizem: quem crê que Deus pode suprir a sua necessidade, pode te fazer prosperar. Quem crê na lei da semeadura, vem aqui à frente agora e traga R$1.000 para colocar na salva. Quem crê e não duvida de que Deus pode fazer, venha e traga. Não é que teve alguns que foi e levou R$1.000 lá? Quem não pode dar 1.000, quem pode dar 500?
veio mais uma leva. Quem pode dar 200? Veio a outra leva. Eu só sei que o cara pegou uma grana violenta naquele culto. Porque as pessoas não querem ser confrontadas na questão de fé. Está louco? Se eu não for, eu vou estar demonstrando que eu não tenho fé. Então deixe eu ir. Às vezes ele faz até um cheque sem ter fundo, sem ter nada, para colocar lá, e depois ele corre atrás para arrumar o dinheiro para cobrir aquele cheque, faz essas loucuras todas, porque fé louca. E muitos aproveitam disso, da ingenuidade do povo, e faz riquezas dessa maneira. Vendas de garrafinhas de água ungida. Eu vi na televisão a propaganda lá de uma igreja vendendo água ungida, garrafinha de água mineral dessa pequena. Estava custando R$250 a garrafinha. Imagina, pagar R$250 por água. E estava vendendo absurdo dentro da igreja. Por quê? Fé doida, fé louca. Pessoas que não têm bom senso e vai fazendo tudo o que mandam fazer. Hoje tem muitas igrejas milionárias trabalhando dessa maneira. Não é mais a igreja do Senhor, mas é uma indústria vendendo a palavra de Deus. Que coisa horrível. Mas Paulo não era assim, não. Paulo não se dobrava com essas loucuras que já havia naquela época. Mas Paulo, ele olha para a circunstância real. Ele olhou para o tempo e viu que a coisa não estava boa, que não dava para ir em frente. Então ele falou: gente, vamos ficar, vamos esperar, vamos passar mais um dia, o tempo melhora e a gente vai, mas agora não, porque vai ser loucura, a gente vai se arrebentar lá na frente. E o povo não deu ouvido. Que isso, Paulo? Você não tem fé, rapaz? Você não sabe que aqui vai ir nos filhos de Deus? Aqui não é qualquer um que está aqui, não. Você devia crer mais, Paulo. Se Deus falou que você tinha que se apresentar lá, você era o primeiro a estar aqui se apresentando e entrando no navio. Vem com essa conversa não, Paulo. Você não tem fé, rapaz? Que tipo de crente é você? Meu Deus. Não tente ao Senhor. Nunca tente o Senhor em coisa alguma. Abra comigo Mateus 4. Jesus era um homem que tinha muito bom senso naquilo que ele fazia. Ele não era desses que tem fé louca, fé doida. Mateus 4, versículo 3 diz assim: e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. O homem estava com fome, gente. 40 dias de jejum. Ele era um ser humano. Apesar de Deus, ele era um ser humano. Então ele sentia as necessidades. E ali aquela hora era fome. E Satanás fala dessa maneira para ele: se você é o Filho de Deus, sem problema. É só você falar para essas pedras se tornem em pães, elas vão se tornar em pães, você vai comer e vai resolver o seu problema da fome. Simples. E Jesus olha para ele e diz: olha, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus falou para ele: não é assim as coisas. Não é porque meu pai tem poder e eu tenho poder, eu vou fazer essas pedras se tornarem em pão. Porque mais importante é eu fazer a vontade do meu pai do que a minha. Não vem com essa de exercer essa fé doida que eu não vou fazer isso. Jesus, graças a Deus, não cedeu ao inimigo. Não cedeu a essa voz inimiga. Então o diabo viu que não venceu ele nessa área, pegou, transportou ele à cidade santa e colocou ele no pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus,
lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Gente, Satanás citou as Escrituras. Essa passagem está no livro de Salmos. Não era mentira, está mesmo, e é desse jeito. Mas Jesus viu a intenção dele e falou: não é por aí não. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não use as coisas de Deus para você fazer a tua vontade. Que negócio é esse? Você tem fé, rapaz? Você tem fé? Vamos. Que isso? Deus mandou você ir? Foi assim que ele falou, que você tem que ir de qualquer maneira? Falou que ele teria que ir, mas não falou que seria de qualquer maneira. E Paulo sabia, tem que ter bom senso nas coisas. Queridos, a gente precisa tomar muito cuidado com essa coisa de fé. Fé não é brincadeira. Fé não é para se usar torto a direito assim não, achando que pelo fato de você falar vai acontecer. Em nome de Jesus, eu quero que esse mar pare. Pare com essa braveza. Só porque você falou assim vai acontecer? Você tem a direção de Deus para falar essa palavra dessa maneira? Ou apenas porque você leu, você acreditou e fez e achou que ia acontecer? Eu vi o testemunho uma vez de uma mulher, né, no programa de televisão, dizendo que ela passou numa igreja, perto de uma igreja, e viu a pregação, resolveu entrar para ouvir um pouco. E ela ouviu o pastor falando lá sobre aquela passagem que Jesus fala: se você tiver fé, você dirá a esse monte: retire-se daqui e lança-te no mar, e assim será feito. E está mesmo essa passagem. A mulher ouviu aquilo lá, aquilo impactou ela, porque ela morava num local onde a casa dela ficava num barranco, e a frente da cozinha dela dava bem de frente com uma rocha grande, que impedia totalmente a visão que ela podia ter da cidade. E a mulher pegou, sabe que ela olhou para a pedra, fechou os olhos e orou, e repreendeu o inimigo e falou: em nome de Jesus, rocha, eu te digo a ti, retira-te daqui e vá para o mar. E abriu os olhos, a rocha estava ali. Ela deu risada, loucura minha. Claro que não ia sair. Quer dizer, olha para você ver. E tem gente que é assim, escuta tal coisa, vai fazer. Porque está escrito, vai acontecer. Não é assim. Houve o outro também muito abusado, que leu na passagem das Escrituras lá, que Pedro andou sobre as águas. Jesus chamou ele andou sobre as águas. Não é que ele foi no outro dia no rio e tentou andar sobre as águas baseado nessa passagem? Eu creio em Deus, eu creio na palavra de Deus, porque ela é a verdade. Em nome de Jesus, eu vou andar sobre as águas. E pisou, afundou com tudo, se molhou tudo. Ei, o que é isso? É assim? Só cita a palavra e acontece? Até o próprio Pedro andou só essa vez, depois não andou mais não. Porque era um momento exclusivo aquela hora. Era uma palavra diretamente para aquele momento que Jesus falou: venha. E ele foi. Mas isso não quer dizer que vai ficar andando na água a vida inteira aí. Que falta de bom senso, que estupidez, que fé estúpida é essa? Ficar usando a palavra de Deus para conseguir as coisas. Queridos, precisamos ter cuidado. Não tente o Senhor nosso Deus. Não pule do pináculo, senão você vai se estrepar, porque você vai se quebrar todo. Não use o nome de Deus para poder exibir os poderes. Tenha bom senso. Tem pessoas que acreditam que para ver o sobrenatural de Deus é preciso aniquilar o bom senso. Mas Paulo não ensina assim. Paulo ensina a ter bom senso. Saber lidar com as coisas.
Paulo falou ainda para aquelas pessoas: olha, gente, comam, porque se vocês não comerem, vocês não terão forças para remar, para nadar, para segurar em alguma tábua, para salvar algumas pessoas. Não adianta vocês ficar só orando e jejuando, tem hora para tudo. Aquelas pessoas estavam passando naquela tempestade, que não era para passar, porque Paulo tinha avisado que não fossem. Agora estavam ali. Sabe o que eles fizeram? Começaram a orar e começaram a jejuar. Mas houve um momento que Paulo falou: ei, gente, acorda. Não é hora agora de ficar jejuando, não é hora de ficar orando, é a hora de começar a se mexer. Peguem algumas tábuas, peguem alguma coisa, nós vamos ter que se sobreviver, vamos cair nas águas. A hora para tudo. Mas não, são tão cheios de fé que acham que orando, jejuando, Deus vai se encarregar de fazer tudo para eles não morrerem, segurar ou mais, segurar. Não é assim, gente, nós temos que fazer a nossa parte, ter bom senso. Pensa que Deus vai fazer tudo por você e você não vai se mexer para fazer nada? Questão de enfermidade, por exemplo, a Bíblia diz lá em Isaías que o Senhor Jesus carregou todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu creio nessa palavra, quem crê diga amém. Agora, se vem a enfermidade sobre você, o que você deve fazer? Procurar um médico, procurar um remédio. Claro que primeiramente você busca Deus, e Deus vai fazer um milagre, mas você tem que fazer a sua parte. Porque tem crente que é estúpido, tem crente que não toma remédio, tem crente que não vai no médico, porque ele diz: não, se o Senhor carregou minha enfermidade, eu não tenho. Em nome de Jesus, eu estou curado. E está ali com a enfermidade, está ali com a doença, a infecção está se aproximando cada vez mais. E ele não se mexe, porque ele é tão fervoroso na fé, que ele acha que não precisa ir ao médico, não precisa tomar remédio. Eu sofri um acidente no trabalho, na época que eu trabalhava na indústria. Eu peguei a minha mão na máquina e perdi o meu dedo, o meu primeiro dedo, o dedão. Tive uma dor violenta. E eu era crente. E eu cria ali nessa promessa de Isaías. Mas o que eu fiz? Me socorreram, já me levaram na hora para a Santa Casa. Passei por cirurgia, tive que amputar mais um pedaço do dedo para consertar, tudo. Hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus sem dedo, mas vivo. Mas se eu sou um estúpido naquela hora, fala: em nome de Jesus eu repreendo essa enfermidade, porque a tua palavra diz que o Senhor carregou nossas doenças, nossas enfermidades, então eu não aceito isso na minha vida. E fico ali aguentando a dor, saindo sangue. O que ia acontecer comigo? Eu ia ter uma hemorragia e ia morrer ali, por falta de socorro. Ei! Bom senso, tenha bom senso. Fé não é assim não, coisa louca. Deus deu recurso aos homens aqui na terra para estudar a medicina, para curar, até os remédios que Deus deu a graça do homem fabricar. Os remédios são feitos tudo de produtos da terra, porque nós somos da terra, nós somos terrenos. Somente coisas da terra podem nos curar nas enfermidades, os remédios são feitos assim. E Deus deu graça do homem estudar e fabricar essas coisas, deu graça à medicina. Vocês sabiam que o evangelista São Lucas, ele é médico? E a Bíblia não relata em nenhum momento que ele deixou de ser médico porque ele se converteu. Ele sabia que Jesus curava as enfermidades, mas nem por isso ele abandonou a medicina. Ele continuou sendo médico. E se isso fosse verdade, a medicina ia cair por terra. Porque todo mundo ia falar: em nome de Jesus você está curado, em nome de Jesus você está curado. E ninguém toma remédio, ninguém vai no médico, ninguém toma vacina, ninguém faz nada. Imagina a desgraça que ia ser nesse planeta, por falta de bom senso das pessoas. Não pode, gente, nós temos que ter uma fé equilibrada.
equilibrada, não é fazendo loucuras. Bom senso. O que é ter bom senso? É agir com prudência, é agir com sabedoria, é ter juízo, não fazer loucura, é ter bom senso, é ter a capacidade de percepção diante da dificuldade e saber o que é preciso fazer. Meu Deus do céu, ensina-nos, Senhor, ensina-nos. Ter bom senso é ter equilíbrio. Ter bom senso significa ser sensato. Ser sensato. Agora, ser insensato significa o quê? Ser ignorante, ser estúpido, não agir com sabedoria. Que Deus nos dê graça, porque está havendo muitas coisas assim hoje no meio do povo de Deus. Que Deus nos dê graça. Oh, meu Deus do céu, porém isto não é o suficiente. Agora é necessário que a casa esteja cheia de Deus. Cheia de Deus. Para fazermos a vontade dEle em todos os momentos de nossas vidas. Paulo demonstrou totalmente que ele era um crente equilibrado, sensato, e que não anulava a sensatez das coisas. Pare de brincar com o poder de Deus. Pare de abusar do poder de Deus. Satanás tentou fazer isso com Jesus. Você pode fazer, rapaz, você tem poder, você pode transformar a pedra em pão. Pula daqui lá para baixo, rapaz, não vai acontecer nada com você. A Bíblia diz que os anjos vão te segurar para não tropeçar nenhuma pedra. Vai, rapaz, prove que você é filho de Deus. E Jesus não ouviu nenhuma dessas observações de Satanás, embora fosse verdade o que ele está falando, embora está na Bíblia o que Satanás falava. Mas ele não caiu nessa, ele falou, não pode tentar o Senhor Deus usando a palavra de Deus. Então cuidado quando você usar a palavra de Deus para não fazer bobagem. Pessoas que muitas vezes são oradas porque estão com câncer. E o pregador ora e diz, eu declaro em nome de Jesus que você está curado. E a pessoa recebe aquilo lá de uma forma tão crente que dali para frente ela nem toma mais remédio, nem volta mais no médico, porque ela diz, não, Jesus já me curou. O pastor orou por mim lá e já fui curada. E para, e não vai mais no médico, não faz tratamento, não faz nada, não demora muito, ela morre por falta de tratamento. E aí, como é que vai? Como é que vai fazer? Gente, nós precisamos entender que precisamos da revelação de Deus para nossas vidas de maneira séria, e não de qualquer jeito. A Bíblia diz, pedis e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. E todo aquele que bate, a porta se lhe abre. Quem crê nisso, diz amém. Só que nós temos que crer de maneira certa e de maneira inteira, completa, e não por partes. E tem pessoas que pedem, crendo que Deus vai atender, mas ele pede só, fica pedindo, Senhor, me dá um emprego, Senhor, me resolva essa situação, Senhor, eu não sei mais o que fazer, Senhor, e a tua palavra diz que se pedíssemos, o Senhor nos daria, eu estou aqui pedindo, Senhor, em nome de Jesus e tal, não sei o quê, e fica pedindo todo dia, pedindo toda hora, pedindo toda noite, e passa o tempo, ele não recebe aquilo que ele pediu. Aí ele fica chateado, abandona a igreja, abandona Jesus, abandona tudo, deixa de crer na Bíblia, porque ele fala, eu exerci a fé numa passagem lá e não adiantou nada. Mas ele esquece de completar a passagem que Jesus falou, pedis-vos será dado, mas em seguida ele diz, buscai e achareis. Vai buscar, vai atrás.
É o camarada que está precisando de emprego, está apertado, o aluguel está vencendo e não tem dinheiro. As panelas já estão vazias, talvez a refeição dê para 2, 3 dias só. A luz já estão ameaçando cortar e um monte de coisa. Aí ele pega e manda currículo para tudo quanto é lugar, nas empresas. E depois que ele manda o currículo, ele tem a ousadia de pensar dessa maneira: eu já fiz a minha parte, eu fui atrás, eu levei os currículos, agora só Deus pode me abrir as portas. E passa o tempo e nenhuma das firmas que ele levou chama ele para trabalhar. Por que não chama? Porque ele fez só a primeira parte, ele foi atrás. Ele fez a segunda, que era buscar, ele buscou os meios, que era o quê? Enviar currículo, ir atrás. Só que ele enviou e ficou sossegado em casa, esperando chamar. Jamais o empregador vai atrás do empregado para pedir para ele vir trabalhar. Isso não acontece nunca. Enviou os currículos. Quanto tempo faz que você enviou? Ah, já faz uns 7 meses. Que isso, você é louco, rapaz. Volta lá levar currículo. Os currículos seus nem existem mais, já jogaram fora. Eu sei disso porque eu trabalhava em portaria e eu recolhia os currículos das pessoas que iam lá. Eu levava os currículos lá para dentro do departamento pessoal. Ficava 2, 3 dias só, eles davam uma olhada, via quem interessava, pegava a pessoa e pegavam os demais, jogavam fora, ou rasgavam, ou faziam caderninhos daquele lá para fazer rascunho. E a pessoa fica esperando, chamar, mas nem existe mais currículo. Eu falei, vá atrás, insista. É o que a Bíblia diz: batei e abrir-se-vos-á, quer dizer, insista, vá atrás, leve outro currículo, passa um mês, leva outro, e dá uma conversa lá, procura ver se tem algum conhecido lá para te dar uma força, insista. Vai chegar uma hora que eles vão ficar com o saco cheio de você, e vai chamar você para trabalhar, para dar sossego. Você perturba demais, cara, melhor você vir, vem amanhã trabalhar aí. A porta se abriu, porque você seguiu como a Bíblia diz: pedido será dado, batei e abrir-se-vos-á. Vai buscar, vai nos meios. Aí Deus opera o milagre, Deus trabalha em conjunto com o ser humano. Deus não é mágico para fazer as coisas acontecer ao seu bel prazer. Amados, bom senso nas coisas. Bom senso. A questão de emprego, Filipenses fala bem claro lá no capítulo 4, no verso 19. O que diz lá? Filipenses diz assim: o meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. É promessa. Não vai deixar faltar, vai suprir a maneira dele. E falta suprimento quando a pessoa está desempregada, não é fácil. E ele abre as portas do emprego, mas faça como ele mandou. Busque os meios. Peça a Deus, se humilhe pedindo a Deus. E insista, vai atrás, corra. Tem crente que é tão hipócrita que fala: mas já fiz a minha parte, eu já levei os currículos. Agora eu estou descansando no Senhor, né? Porque a Bíblia diz que é para descansar no Senhor. Estou descansando. Que isso? Está descansando, rapaz? Você está entendendo errado as coisas. Essa passagem que fala que é para descansar no Senhor é no que significa confiar. Fica tranquilo e confia, porque as portas vão se abrir. É isso que ele quis dizer. Não é para você deitar numa rede e ficar balançando lá, dizendo que está descansando no Senhor. Ainda tem coragem de cantar ainda: eu quero trabalhar para o meu Senhor. Que é isso, folgado? Para com isso. Tem que ter bom senso, entender as coisas. Se você não consegue entender os versículos, peça a revelação do Espírito Santo que Ele vai te dar. Examine as Escrituras, não leia de forma corrida. Tenha bom senso. Paulo nos ensina nessa noite que o bom senso não pode ser banido por causa da fé louca.
tenha fé, mas tenha bom senso em fazer a vontade de Deus. Quem crê assim, diga amém. Então vamos ficar de pé e vamos orar e pedir a Deus essa graça de fazermos a vontade de Deus como deve ser feita e não da nossa maneira. E procure exercer a palavra de Deus com simplicidade, com sinceridade, mas sem fazer loucura. Pare de fazer loucuras usando a palavra de Deus. Feche os seus olhos. Amado e querido Deus, obrigado, meu Deus, pela revelação da Tua palavra. Obrigado por esse ensino, Senhor. E ao mesmo tempo peço a Ti perdão por nossos pecados. Perdão por usarmos muitas vezes as Sagradas Escrituras de qualquer maneira, não reverenciando ela como a palavra de Deus, não fazendo de maneira séria como deve ser feita. Perdoa-nos, Senhor, por usarmos a Bíblia de forma errada. Perdoa-nos, Senhor, por não termos bom senso. Perdoa-nos, Senhor, por criticarmos as pessoas que têm bom senso, dizendo que elas não têm fé. Deus, tenhas misericórdia. Dai-nos a inteligência espiritual que tanto necessitamos. Dai-nos a graça, Senhor, de buscarmos com seriedade a Tua vontade e exercermos o cristianismo realmente como lhe deve ser exercido. Em nome de Jesus, eu agradeço a Ti. Amém? Deus nos abençoe nessa noite e aplauda o Senhor. Pra eu não pecar.
Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Aleluia. Pode se sentar um instante. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Há palavras que precisamos assimilar bem o que Deus quer falar com cada um de nós. E são palavras que não são fáceis. Mas o importante é nós agirmos com bom senso. E como foi dito, o que é o bom senso? Senão a gente equilibrar aquilo que é a razão, tratar as coisas com a razão. Ora, só que a fé e a razão muitas vezes se contrapõem. Só que o grande ponto para nós é agirmos com fé, mas sem fazer a loucura, sem usar de maneira desenfreada, mas usar a nossa fé à luz da palavra de Deus e com sabedoria. E quem nos recomenda agir com sabedoria é a própria palavra de Deus. Então agir com bom senso, sabendo que temos que agir com razão, praticando a fé sim que nós precisamos praticar, vendo, crendo que aquilo que a gente não está vendo possa acontecer, mas com sabedoria, como diz lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto. Ele não nega, mas será dado. Falta sabedoria para agir como praticar, com bom senso? Peça a Deus, porque o Provérbios diz que a sabedoria é um dos maiores tesouros que nós cristãos podemos ter, amém? E é tremendo a gente poder meditar nessa palavra de hoje, para que a gente não use a fé de maneira desenfreada, fazendo loucura, como foi dito. Vou pular daqui e ali. Espera um pouquinho, você está tentando a Deus, não é isso que a palavra ensina. Então, pratique a palavra com bom senso, com sabedoria, e grandes coisas Deus tem para a sua vida. Amém? Dê mais uma linda salva de palmas ao Senhor, que sempre nos ensina, nos corrige, para que nós possamos caminhar de uma maneira sábia e para que o nome dele seja glorificado. Amém, irmãos? Irmãos, nós já louvamos, adoramos a Deus, já estamos alimentados da palavra do Pai, e agora é momento de nós ofertarmos na casa do Senhor. Dízimos e oferta é fidelidade para com Deus, para que a sua obra continue. Lá em Malaquias, diz que nós devemos trazer todo o dízimo na casa do tesouro. Onde é a casa do tesouro? Onde tem a palavra de Deus que nos alimenta, que tem essa sabedoria para a gente saber como viver no mundo lá fora. Quer ser abençoado nessa área? É ser fiel ao Senhor, confiar na palavra dele. Deus não pede aquilo que você não tem. Loucuras, como foi dito nesta noite, não agrada a Deus. Mas Deus primeiro te dá condições para chegar até a tua mão. Depois que Ele coloca em tuas mãos, Ele pede a tua fidelidade, sem fazer loucuras. Amém? Então pegue seu dízimo, sua oferta em nome de Jesus, que eu quero orar com você. Recomendo a você que por algum motivo está sem condições de dizimar, de ofertar, deixe sempre um envelope na sua Bíblia e esteja orando. Senhor, me dá condições, seja fiel comigo, para que eu tenha condições de ajudar, de ser fiel a Ti, para que a Tua obra continue, que através da porta aberta, que vidas são cansadas, a palavra levada a todos os cantos. Muitos não conseguem chegar na casa do Senhor, mas através da internet isso chega em todos os cantos. Amém? Então se coloque de pé para que eu possa orar pela sua vida. Pegue seu dízimo, sua oferta, em nome de Jesus. Levante para o alto. Soberano Deus e amado Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade e tua fidelidade, por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez e ainda há de fazer. Vá sempre à frente, ó Pai, abrindo portas, ó Pai, desencadeando, ó Pai, aquilo que esteja travado na vida financeira e na vida material do teu povo, para que em tudo, ó Pai, através da fidelidade do teu povo, o teu santo nome seja glorificado. Assim nós cremos e te agradecemos em nome de Jesus. Saia do teu lugar e traga seu dízimo e a sua oferta. Alegria em todo tempo. Tenho amigos, família em
dos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, e fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também em meu coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Toda terça-feira está tendo aqui na igreja das 8 às 9h30. Reunião de oração e doutrina bíblica. Nós temos um tempo de ensino e depois a oração. Pastor Luiz Carlos, pastor Ana, tem feito esse trabalho, tem sido tremendo. Nós começamos em junho. O tema Espírito Santo foi o mês todo e esta semana retoma novamente com o mesmo tema Espírito Santo. Você que pode, venha, participe, venha aprender mais. Tem sido momentos muito preciosos às terças-feiras. Quer saber um pouco mais da palavra? Esteja aqui conosco. Amém? As quintas-feiras, irmão, tem sido o culto da vitória. Também tem sido tremendo. Tivemos um culto abençoado na última quinta, assim como tem sido todas. E agora, na próxima quinta-feira, evangelista Isaías estará aí conosco, vai ser uma bênção também. Amém?